Bem-vindos a todos ao nosso podcast. O tema desse episódio, ele é as mudanças climáticas, mas dentro dessas mudanças climáticas, a perspectiva das tempestades. Eu queria saber, né, como o professor ouve aí, sobre a conexão entre esse ciclone tropical e essas mudanças e como que isso tem afetado a rotina e a vida das pessoas onde o senhor está, professor. E qual o impacto disso dentro das questões, não só com relação aos seres humanos, né, à sociedade, às cidades, mas também o impacto disso no meio ambiente. Eu posso. Rodrigo, são muitas perguntas, né, em sequência, né? Vamos começar no início, né? O que é um ciclone extratropical? Um ciclone extratropical é um ciclone que se forma nas médias e altas latitudes. Ele começa a ocorrer quando uma frente fria de baixa pressão se encontra com muito calor. Então, isso gera uma zona de muita energia. Isso faz que a umidade do solo sobe na atmosfera, forma nuvens que podem ser muito grandes e essas nuvens causam, então, chuvas. A gente sempre acha que esses ciclones extratropicais são eventos excepcionais, mas não são. Eles se formam toda semana. Mas o que é excepcional é a gravidade de alguns. E isso é que a gente está percebendo agora no Rio Grande do Sul. Esses ciclones têm o potencial de provocar ventos acima de 100 quilômetros por hora, granizo e chuvas torrenciais, que podem ser extremamente perigosos. E com o aumento da temperatura atmosférica causado pelo efeito estufa, parece que existe uma tendência de aumento desses eventos extremos, dos extremos, não dos gerais, de baixo impacto, né? Agora, adicionalmente, o fenômeno El Niño traz muita umidade para o sul do Brasil, que aumenta ainda a probabilidade da ocorrência desses eventos extremos. Ele amplifica os efeitos das mudanças climáticas. O último que a gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul, no dia 4 de setembro, ele causou 46 mortes contabilizadas, mas ainda tem 46 desaparecidos. Um total de 340 mil pessoas afetadas. Foi um evento que bateu principalmente na bacia do rio Taquari. Os municípios Mussum, Roca Salles, Lajeado sofreram as maiores perdas das pessoas. De acordo com um relatório da Confederação Nacional dos Municípios, 8 mil residências foram danificadas ou destruídas. O prejuízo calculado no setor habitacional é em volta de 180 bilhões de reais. Então, isso é o segundo ciclone. O primeiro, ele bateu na bacia do Rio dos Sinos, onde eu moro. Ele causou 16 mortes em junho, principalmente no município de Caraá, que está localizado nas cabeceiras do Rio dos Sinos. Então, a gente está sofrendo uma sequência de eventos com a maior intensidade que, na verdade, ninguém estava prevendo dessa forma. Uma coisa que a gente pode, de repente, também elucubrar ou mesmo afirmar, não sei, com essas mudanças climáticas, além da força, além da intensidade que é maior, a frequência também tem aumentado, não? A frequência dos eventos extremos tem a tendência de aumentar mesmo, tá? Então, a gente no futuro pode contar com mais eventos fortes dessa natureza que a gente experimentou agora nos últimos 3 meses aqui no Rio Grande do Sul. Agora, tem um outro ponto também que me interessa, né? Eu acho que interessa a todos nós que estamos aqui na mesa. A gente falou das perdas humanas, das perdas nas cidades. Qual que é a perda para o meio ambiente, para as ecologias locais onde esses eventos ocorrem? Bem, isso é difícil de estimar, né? Então, cada evento tem
os impactos locais, que provavelmente são diferentes dependendo do ecossistema. Então, no Vale Taquari antes, que é um vale encaixado, um declive relativamente alto, né? Eu posso imaginar que essa onda, esse tsunami que passou lá, fez uma varredura geral, né? Na parte da vegetação ciliar, isso na parte terrestre e provavelmente também na parte aquática, né? Levando os peixes para outros lugares, deslocamentos enormes. Agora, a natureza tem uma certa resiliência e consegue recuperar esses danos ou esses impactos. Mas as comunidades humanas em volta das rios vão precisar de muito mais tempo. Eu acho que dentro dessas perspectivas a gente tem muita coisa ainda para aprender com esse novo normal, né? Com essa nova circunstância. E eu queria ouvir o professor Júnior, o que que ele entende, ou o que que ele pode contribuir sobre esse tema. Professor, com a palavra. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Uve, pelas explicações. Além de estar de pleno acordo com as palavras do professor Uve, eu acho que tem alguns aspectos que eu queria dar ao público, mas eu só queria chamar a atenção para esse volume de água, 400 milímetros. 400 milímetros em 1 metro quadrado. 1 milímetro equivale a 1 litro de água. Então, 400 milímetros é como se você tivesse 400 litros de água caindo num 1 metro quadrado. Para as pessoas terem uma ideia dessa dimensão, uma caixa d'água pode ser de 1.000 litros, 1.500 litros. Então, a gente tem aqui quase que um quarto de uma caixa d'água, meia caixa d'água caindo num 1 metro quadrado. E isso, considerando uma grande área, é um volume muito considerável. Os nossos rios não têm capacidade de suportar esse volume muito grande correndo no canal, porque o rio é sinuoso, mas mesmo que ele fosse reto, no passado imaginavam retificar os rios, resolvia. Isso já há muitos anos foi colocado de lado. Achavam que barragens também resolviam os problemas, porque poderia regular, mas um volume de água muito grande tem que ser tem que ter uma barragem muito bem construída, porque ela não suporta a força com que essa água chega, sobretudo quando as nossas bacias hidrográficas elas são devastadas. Então, você aumenta a velocidade, bate a água no chão, não bate com as árvores diminuindo a energia que vem da chuva, então chega com a mesma energia no solo. O solo, no início, ele absorve, mas depois ele fica incapaz de absorver. Então, essa água vai escorrer. É como se fosse um grande tobogã e vai levar para o rio. E isso, com o volume que já cai diretamente no rio, que vem das margens, gera uma pressão muito grande e essa água extravasa mais à frente com uma força excomunal. E essa força que gera toda a destruição, que muitas vezes levam as barragens, não só no Rio Grande do Sul, nós vimos agora na Líbia, também as barragens não suportaram o volume. Na Líbia, nas reportagens dizem que foi um dilúvio. Para vocês terem uma ideia, no mês de setembro é esperado 1,5 milímetros. Choveu 400 milímetros na Líbia, em 24 horas. Então, é um volume de água diluvial, né, em que os rios estão ali e não suportam isso. Então, é essa dimensão que a população precisa fazer. O que os países organizados e os governantes preocupados, sabendo que existem eventos catastróficos, que isso ocorre naturalmente em qualquer lugar do mundo e é relativamente previsível, poderiam ter alertas. Olha, está chovendo, já passou do mínimo, agora a partir daqui de alerta. E ir subindo os níveis de alerta para que as pessoas tenham em mapas na cidade posicionamentos para onde elas correram. Recebi o alerta no celular, agora eu tenho que ir para uma posição de altura, deveria se fazer uma reestruturação, repensar as nossas cidades, porque muitos, a gente sempre ouve, está em zona de risco, está em zona de risco. Normalmente a gente pensa em morro, mas as margens do rio,
é uma zona de risco. Isso já sabe, isso a ciência sabe, os governantes sabem, o que falta é planejamento, é a capacidade da sociedade se repensar e entender que esses fenômenos vão intensificar no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu vou pegar um gancho nessa fala sua, professor Júnior, já para introduzir o José Costa também aqui nesse bate-papo nosso. Porque quando a gente fala dessa questão das necessidades de aviso, das necessidades de você ter um tipo de alerta, mas a gente está falando em ambientes urbanos que muitas pessoas, às vezes, não têm consciência de que elas estão próximas de um rio. Como é que é essa conversa, professor Costa? Fala aí para a gente. Bom, a questão é que essa relação das cidades, dos assentamentos humanos com os rios é muito antiga e existe uma conexão que é muito forte, porque as pessoas procuram os rios por várias razões e é difícil generalizar até pelas escalas dos rios, mas você tem o rio como meio de transporte, como forma de consumo, abastecimento de água, de pesca. Então, os rios são ambientes ideais para atrair esses assentamentos. Então, a gente tem um impacto muito grande nisso na relação das cidades com os rios. As cidades buscam se proteger, elas constroem estruturas para essa proteção, para aumentar a profundidade e poder tornar navegável esses rios, mas também para proteger das cheias, controlando e simplificando essas margens. Isso também vai acontecer nos pequenos rios que cruzam essas áreas urbanas e desaguam nos rios principais ou no mar, e que eles são também canalizados, são controlados dessa maneira, eles dão espaço para mais construções, e essa canalização, ela começa também a receber os dejetos dessas residências. Os rios passam também, eles não são mais consumo, mas eles são também o lugar de deságue de todos os dejetos produzidos nas cidades. Com o tempo, esses canais que foram construídos já há algum tempo passam a ser cobertos porque eles começam a ser focos de doença, de mau cheiro, e esse processo todo vai afastando as pessoas desse conhecimento que vinha passando de geração para geração dessa variação dos rios. Então, hoje a gente não sabe mais quando a gente está passando por cima de um rio canalizado. Esses rios foram canalizados num momento em que a cidade era muito menos impermeável, ela absorvia muito mais água. Então, esses canais também não dão mais conta por conta do crescimento e principalmente da impermeabilização das cidades. E o problema grave nessa relação das cidades com o meio ambiente é que a gente vai vendo que a água vai ficando invisível para as pessoas. A dinâmica das águas vai ficando invisível. E as pessoas, na medida que elas se afastam dessa conexão importante com os rios, elas vão se tornando mais céticas quanto aos riscos desses rios. E o problema é que aí a gente tem um embate que é político-econômico, com frequência. Políticos são financiados por proprietários de terra que querem fazer loteamentos em áreas indevidas, permitem esses loteamentos, e as pessoas distantes desse risco, elas deixam de reclamar. Então, um dos problemas é que a gente precisa envolver as pessoas nesse conhecimento que foi perdido ao longo do tempo, para que as pessoas tenham a motivação para poder impactar em mudanças reais na forma como a cidade está crescendo. Então, a gente precisa, nesse momento, de buscar formas de conscientizar a população de um conhecimento que
existia e passava de geração para geração e que foi desaparecendo. E a ciência, com essa possibilidade de um controle da natureza, quando chega num momento como esse, em que a complexidade dos vários eventos e até do próprio crescimento urbano, ele não dá conta mais dessas simplificações que foram feitas ao longo do tempo. Então, as cidades, elas não só recebem essa água, esse grande volume de água que está vindo dos grandes rios, mas elas geram sua própria enchente dentro da área urbana, porque os rios que foram canalizados, eles não dão conta dessa crescente impermeabilização. Então, essa água, muitas vezes as enchentes, elas são causadas não por chuva próxima da nascente, mas pela própria chuva que cai na cidade e que a cidade deixou de absorver essa água e ela joga tudo para canais que não foram dimensionados também para esse fim e que realmente também possuem uma teoria que existia, como também o Júnior coloca, de que retilinizar é uma forma de retirar logo essa água, só que também é uma forma de aumentar a velocidade e de ampliar esse risco de alagamento. Então, a gente construiu sistemas sem realmente perceber a complexidade de todas as relações e conexões que existiam para esse sistema, que era basicamente para receber um determinado volume de água em um determinado lugar e secar essas margens. Que tipo de ação o cidadão comum ele poderia fazer, vamos supor, na própria casa, para melhorar essa drenagem de água? O Rodrigo, essa última pergunta ela é muito interessante, né? Mas existem tendências já em outros lugares do mundo que tentam resolver o problema desses eventos extremos, é a água que cai em grande quantidade, né, no nível municipal e estadual. E aqui o China é na liderança de todos. O conceito se chama cidades esponjas. A ideia de uma cidade esponja é deixar a água infiltrar onde ela cai. Então, as cidades, eles precisam de áreas como áreas úmidas, eles podem ser construídas, né, constructed wetlands, como se fala em inglês, parques, jardins, esses telhados verdes que o professor Gross mencionou, e outras estruturas que permitem que a chuva que cai entra no solo da própria cidade e retira no local. E dessa forma, né, diminui, então, a quantidade que escoa superficialmente. Cidades esponjas, isso é a palavra-chave. O conceito é bastante interessante. Professor Júnior também queria acrescentar alguma coisa, não? Essas questões colocadas pelos meus colegas, elas são fundamentais. Dentro desse conceito que o professor Uwe falou, eu moro num parque urbano que foi recém-inaugurado, fica a 150 metros do local que eu moro. Toda a área, inclusive com esses wetlands que o professor Uwe falou, ali para diminuir o rio sinuoso, com muitas pedras, eles tentaram recuperar. É um parque belíssimo, urbano, com jardins, e você vê réguas de medição de altura e placas informando, olha, dia de chuva, se houver um volume muito grande, se você vê aqui a água chegando nesse nível, sai de perto, procure áreas mais altas. Então, ali tem placas informativas e você vê toda a reestruturação daquela margem do rio que possa absorver o bem-estar urbano, o bem-estar social, mas também a preocupação com o meio ambiente, que o meio ambiente possa minimizar esses efeitos. Então, isso é uma questão de educação do governante. Ele está preocupado com essa perspectiva. E isso já tem inúmeros modelos no mundo, não é uma informação nova,
que podem ser feitas nas áreas urbanas. A pergunta que meu pai me fez no outro dia, pode-se evitar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Pode, pode. Não precisava ter 40 mortes. Poderia-se evitar os danos materiais? Muito difícil, né? Porque aí não tem como que as casas como o COS e o UF comentaram estão construídas no local inadequado e não tem como você tirar. Você não pode tirar a vida da pessoa, está ali. Isso é um conceito, como o próprio COS colocou, da história daquela civilização, daquela população. Tem que levar para os conselhos sociais, os conselhos comunitários e ver alternativas. E as pessoas veem. O UV foi muito assertivo quando disse: eu não construiria, se eu tivesse perdido a minha casa naquelas condições, eu não voltaria mais àquele lugar para reconstruir a minha vida. Eu procuraria outro lugar muito distante e que não foi afetado, que é, como ele muito bem disse, eu queria reforçar isso, é um indicativo que a natureza já te diz, olha, é ali, aquele lugar onde o acidente não chega, é a informação natural do meio ambiente que as pessoas devem aproveitar. No caso desses rios que a gente está discutindo aqui, a própria natureza te diz o limite até onde ele pode chegar. Alguém vai dizer, mas um dia ele pode extrapolar? Pode. No caso da sociedade hoje, o que a gente tem é muita informação, a ciência, nós da academia temos condições de auxiliar ao cidadão, e é o intuito desse podcast, auxiliar o cidadão e aos governantes nas melhores tomadas de decisão. O que precisa é a sociedade entender e usar essa ferramenta poderosa que ela tem nas mãos, que é a informação, e os profissionais aptos a fornecer isso da melhor forma de se compartilhar. Então, precisa, de fato, aumentar a capacidade de comunicação da sociedade, a sociedade entender como ela pode resolver seus problemas e como ela pode utilizar-nos para resolver os seus problemas.